Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e no entorno também. Várias comunidades também recebem o sinal TV Amazônia e tem o privilégio de assistir nossos programas, não por causa de mim, do Adilson, mas por causa dos convidados, que são sempre muito especiais. E também para quem está no YouTube, todos sejam bem-vindos. Sobre o YouTube, vou dar a vez para o Adilson dar os recadinhos que já são de praxe. É verdade, você que nos acompanha pelo YouTube, mais uma vez uma satisfação ter também você conosco, assim como você também que nos acompanha pela TV, mas você que nos acompanha pelo YouTube, nós gostaríamos de convidar para você se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar esse link com a maior quantidade possível de pessoas. Dá essa moral para a gente, ainda mais com o programa que nós vamos ter hoje, assim, vai ser estratosférico, né? Assim, vai ser da prateleira de cima, então vai ser muito importante você compartilhar esse link. Para você que nos acompanha pela TV Amazônia, também manda nos seus grupos de WhatsApp aí, olha, está começando o programa, vamos ver lá o Adilson e o pastor Luciano, a entrevista vai ser legal. Espalhe a notícia que está começando o ANW. É isso, então, editor, solta a vinheta da nossa convidada. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Coimbra. Ela é nefrologista e nutróloga. Ela hoje vai contar muitas histórias da sua área profissional. Por isso, vem conhecer a doutora Ana Paula Coimbra, porque o programa de hoje está incrível. Então seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Eu estou chamando para doutora pela primeira vez porque a gente conhece como uma irmã da igreja, né? Mas, também, né? Mas aqui no programa a gente vai falar mais sobre a parte realmente profissional e é uma médica que nós vamos explorar o máximo possível as especialidades que a Ana Paula tem se dedicado, né, e atendido tantas pessoas, ajudado nos dois lados que eu vou falar, que é da nefrologia e também da nutrologia, os dois assuntos muito importantes, né, Deus? É isso mesmo, bem-vinda, Ana Paula, doutora Ana Paula, né, uma satisfação muito grande ter você aqui conosco, que bom que deu certo. Porque quem não sabe, a doutora Ana Paula, ela não está residida em Santarém, né, hoje ela está em Curitiba, né, Ana Paula? Curitiba. E aí ela está passando os dias aqui e nos deu esse privilégio de entrevistá-la. Tá bom, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente já se conhece há muito tempo, conheço o Adilson há muitos anos e o pastor há algum tempo também. E é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho sobre saúde, sobre qualidade de vida, emagrecimento, que a gente vai falar também, e contar um pouquinho da minha trajetória aqui com vocês. Amém, que bom. Eu falei meio culto agora, né? Pois é. Deixa eu entrar. Ana Paula, assim, hoje na nossa igreja, né, e nas igrejas em geral, os jovens têm, graças a Deus, se despertado para estudar mais, para cursar o ensino superior, para se profissionalizar no mais alto nível, mas eu não sei se você tem essa percepção que alguns anos, não tantos anos atrás, eu acho que principalmente aqui na região norte, por todas as dificuldades que a região enfrenta ao longo da história, eu percebia lá em Macapá, principalmente, de onde eu vim, né, morando no norte ultimamente, que os jovens não tinham muito, alguns anos atrás, já mudou também, esse interesse de galgar aí a questão acadêmica. E você é uma médica que se formou, né,
na década passada, que não faz muito tempo assim. Eu estou dizendo que faz muito tempo. Mas você percebe que houve uma mudança de cultura, e como foi para você, se você acha que isso houve? Na tua época, alguém dentro da igreja evangélica decidir por medicina, era comum entre seus amigos? Pode ser que sim, porque eu não estava aqui para saber. Ou você acha que você teve teve um despertamento por família e acabou sendo uma influência para essa geração que agora está cada vez mais interessada nisso? Então, pastor, eu agradeço o elogio, né, dos jovens, né, me colocar nesse combo aí de jovens, né? Não sou comparado comigo, eu preciso só para ser justo. falar que eu sou contemporânea do Adilson, então eu não sou tão jovem assim, mas assim, valeu o elogio, né, Adilson? Valeu. Mas como eu sou o mais velho da mesa, eu preciso ser justo com a minha forma de falar. Tá certo. Mas eu acho que sim, né? A gente teve, né, esses problemas anteriormente de, às vezes, o jovem está muito visando só a parte espiritual, muitas vezes, né, que não deixa de ser super importante e o nosso foco principal, mas esquecendo de se dedicar, de estudar, né, de priorizar o estudo, né, e isso pode ter sido uma falha, talvez, até da gente como igreja mesmo, talvez de priorizar muito, né, o reino espiritual, e a parte acadêmica, profissional, às vezes deixar, vamos fazer de qualquer jeito, né, se der a gente faz, se não, né. E hoje, graças a Deus, então, né, eu não estou acompanhando exatamente o jovem na igreja, mas graças a Deus que essas mudanças estão acontecendo, né, do jovem perceber quão importante é ele se dedicar, né, se dedicar profissionalmente, né, poder galgar áreas, cargos mais altos, né. Então, na minha geração, eu tenho vários colegas, né, que na igreja conseguiram também traçar seus caminhos profissionais de estudo, não necessariamente na medicina, mas em outras áreas, e foram muito bem, né. Um dos meus colegas, já começando a falar por aí, é o Adilson, que está aqui, né? A gente está aqui meio como se a gente não se conhecesse tanto, mas eu conheço o Adilson disfarçando uma intimidade, mas eu conheço o Adilson nessa época de estudo, né? Nós estudamos juntos para vestibular, imagina. Que década de... Que nem tem mais, né? Quer dizer, eu não sei se tem... Não se fala mais. Tem o Enem, né? Sim, mas o vestibular no formato que tinha antes... Antigamente era a prova de vestibular clássica, né? Por instituição, né? Era por instituição. Exatamente. A gente, década de 1800, há muitos anos atrás, a gente estudou, fazia cursinho, a gente se conheceu num cursinho aqui de Santarém. E eu estudando para medicina, ele para direito, e outros colegas 2002. Também. 2002, Adilson? 2002. Não entrega. Não, já acabou. Pois é, gente, o elogio do pastor Mas aí a gente estudou junto naquela época, né, com foco realmente de áreas um pouco mais concorridas, a medicina, o direito, né, que eram provas bem difíceis. Na época nem tinha medicina em Santarém. A gente não tinha faculdade de medicina. Você se preparou para estudar fora? Eu estudei fora porque a gente não tinha faculdade de Santarém de medicina. Justamente isso. E essa é uma dificuldade, porque hoje a gente tem, falando de medicina, né? Tem vários jovens da igreja estudando medicina. Antes a gente, como pastor, tinha muita expectativa assim de ganhar os médicos para Jesus, né? E era uma classe que era tão difícil de alcançar para dentro da igreja evangélica. E agora, eu acho que se torna até mais fácil a pregação do evangelho dentro da classe, dessa área médica e da ciência, porque os jovens da igreja estão ingressando lá. É um caminho mais fácil para a igreja, porém de mais dedicação dos jovens, porque como eu não tive um bom preparo escolar, não é que foi ruim, mas eu me achava, por causa dos problemas que houve, eu achava que eu não estava no nível de concorrer em cursos mais difíceis, né? Que tinha muita procura. Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei meio que escolhendo o caminho mais fácil, sem muita convicção. Acho que eu vou conseguir entrar. Na federal, principalmente. Né? Não no que eu quero. Na verdade, eu nem sabia o que queria na época, né?
Isso era um problema que eu tinha também. Mas eu vejo os jovens hoje da igreja assim, muito mais focados, direcionados, se esforçando. O menino agora que, acho que o João, né, do Louvor, ele tentou muito tempo, mas ele foi muito perseverante. Só dessa facilidade que hoje você pode fazer. Imagina que na minha época era só quem ia pra fora, né? Sim, ainda tinha que ter outras. Então nem todo mundo podia. Condições, né? Não só de passar a prova. E eu conheci a Ana Paula quando ela voltou, você passou um ano em Belém, né? Passou um ano em Belém, foi isso, aí voltou para cá para Santarém, não tinha passado lá. Normalmente o aluno, principalmente naquela época, né? Como eram poucas faculdades, era muito concorrido, era bem difícil. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais fácil. Então a gente não... Era raro entrar de primeira, né? Foi o segundo ano que eu fiz. Lá em Belém chama convênio, né? O convênio, exatamente. Ela foi pro convênio. Em Belém, engraçado. Exatamente. Convênio. Nazaré, o último ano, né? O terceirão. Acho que nem sei se é mais o terceiro. Aqui é convênio, né? Também o Doma faz hoje convênio. Por que tem esse nome convênio, cara? Eu fui, não sei. Eu acho que a ideia Eu fui pra Belém pra fazer o convênio, exatamente. Porque eu só fui ver isso quando fui para Macapá, porque a maioria, lá também não tinha poucas faculdades antigamente, agora tem muitos, mas aí todo mundo saía para Belém, porque Macapá é muito ligado com Belém e aqui é mais ligado com Manaus. Os jovens realmente fazem essa migração assim, né? Então eu ouvi falar de convênio, mas eu não sabia que era convênio, era o terceiro ano preparatório, né? Preparatório, que eu acho que é o ano mais puxado, era integral, né? Praticamente. Era bem... Era integral, era de manhã, de tarde, aí normalmente as pessoas que estavam estudando já iam à noite para o cursinho preparatório, então era bem puxado mesmo. Nessa a gente estudava muito, tinha curso de redação aos sábados, né? Fazer o cursinho, porque tinha a prova de redação, né? Valia muito, né? Acho que não vale até hoje, né? Vale. Então foi nesse ano que eu fui para Belém, fiz a primeira prova que eu fiz. Eu não entrei por uma vaga, né? Eram 50 vagas, eu fui a 51. E ninguém desistiu? Na verdade, uma pessoa desistiu e era por ordem de tipo mais velho entrava, entendeu? E também tinha uma moça que passou nos dois, na UEPA e na Federal, tinha uma moça que passou nos dois e não queria desistir até ela ter certeza, e quando ela desistiu, a vaga já estava trancada. Enfim, eu tive que aceitar que o primeiro ano eu não entrei de jeito nenhum. Meus pais ainda ficaram tentando dar um jeito de vai alguém desistir, e eu virei a página, vamos estudar para o segundo ano, porque não vai desistir e vamos estudar. E foi aí que eu conheci o Adilson. Exatamente. Né? E quando eu fiz a minha primeira prova no ano seguinte, a minha primeira prova que eu fiz foi para Manaus. E eu passei na UFANA, na Federal do Amazonas, e já não queria mais fazer prova. Eu falei, já conheci umas pessoas em Manaus, é aqui que eu vou ficar, entendeu? Acabou que eu fiquei em Manaus mesmo, né? Você formou em Manaus? Eu fiz em Manaus. Que legal. Né? E aí tu falaste sobre essa conexão de Santarém a Amazonas, Manaus é muito também isso que aconteceu com a Ana Paula. Ela já tinha essa questão e ela foi para lá. Depois o Lucas foi também, o Lucas passou na UEA, né? Então assim... gente, acaba que tem, às vezes quando você vai também para um lugar assim, você pensa nos vínculos, né? Onde você já tem alguma família, amigos, igreja. Até para os pais liberarem. Exatamente. Acabou que eu fui fazer o convênio terceiro ano em Belém, porque foi uma turma daqui também de amigos nossos, mas acabei passando em Manaus e tinha mais vínculo em Manaus e por lá fiquei. Né? E eu fiz a minha faculdade em Manaus, fiz minha primeira residência em Manaus, casei em Manaus. Quase uma Manaus. Fiquei muito... Quase uma Manaus, gosto de adoro Tucumã. Tucumã com tudo. Tucumã com tudo. O Caraquia, eu gosto de Manaus. Só o açaí, que não adianta eles falarem que é melhor do que o nosso, que não é, gente. Esquece. Eu não sei. Ana Paula, e aí é interessante, porque tem uma pergunta aqui que a gente falar que essa questão exatamente de conciliar essa carreira médica com a fé cristã. E e aqui tem uma curiosidade, que a Ana Paula foi jocomeira também, né, Ana Paula? Tu foi para TED, né? Antes de entrar na universidade, ela passou um período lá, né? Eu lembro que foi
Fortaleza, né? Sim. E aí, foi assim, uma coisa que sempre a Ana Paula falou, olha, quero que essa minha carreira também sirva ao rei. Então, como assim, hoje, tua percepção disso? Em qualquer área que você escolha, né, a sua carreira, ela tem que glorificar a sua fé, né? E a medicina muito mais, de um peso gigantesco com isso, né? Assim, eu escolhi a medicina, na minha família não tinha essa carreira médica, essa tradição médica já. Agora eu tenho primos, eu tenho algumas outras pessoas, mas na minha família não, eles são parte de comércio, né? De empresários, de pessoas, administradores. E eu escolhi a medicina porque eu, quando criança, adolescente, tive uma experiência de ter uma pessoa doente em casa, que foi meu avô, que teve câncer. E frequentei hospital, eu era adolescente, na verdade. E frequentei hospital com a minha mãe, hospital, na época a gente morava em São Paulo, AC Camargo. E eu tive muito contato com o hospital e vendo ele e tal. E aquilo ali despertou em mim uma vontade de fazer medicina e cuidar, né? Tem pessoas que não gostam de hospital e, para mim, entrar no hospital me abriu assim, o desejo, né, de viver isso, né? Então eu tive acho que uns 11, 12 anos, foi quando eu tive vontade de ser médica e de lá para cá, e crescendo, né, vi como realmente uma missão de poder vivenciar isso, né, trazer a minha fé juntamente com assistência, com cuidado com as pessoas, né? Porque, como a gente ouve falar isso, a medicina realmente é um sacerdócio, né? A medicina, independente, de uma maneira assim, eu imagino que para a grande maioria dos médicos, né, a gente tem suas exceções hoje em dia que a gente ouve falar, né, de, infelizmente, muito comércio, muitos exemplos ruins de médicos, né, mas de uma maneira geral, a medicina, você entra na medicina querendo, né, fazer o bem para as pessoas, trazer um conforto, muitas vezes não leva a cura, né, porque nós não somos deuses, né, mas o mínimo de tratamento, dignidade, conforto e ouvir a queixa do paciente, né, isso é que me faz, que me move na medicina, né? Então, é mais ou menos isso. A tua primeira especialização, residência, foi nefrologia? Sim. E o que te fez se interessar por essa área? Você lembra, assim, o momento que você começou a se interessar por essa área especificamente? Então, a gente, quando termina a faculdade, a gente vai escolher qual área que a gente quer atuar, né? Se você vai fazer áreas cirúrgicas ou clínicas, né? Para você pensar numa residência, eu sempre gostei da parte clínica. E aí fiz clínica médica, né? Na primeira residência que a gente faz é clínica médica, como se fosse a base para as outras especialidades, né? Você faz 2 anos de clínica médica e lá você vivencia todas as especialidades de uma maneira mais intensa, né? Você vai fazer módulos de cardiologia, de endócrino, de pneumo, de todas as áreas, né? E aí eu tive contato com a nefro, que eu fiz pouco na faculdade. Imagina, na faculdade você tem que ver tudo, né? Então você vê tudo, apesar de serem 6 anos, é muita coisa, né? E aí na clínica médica a gente tem a oportunidade de vivenciar mesmo o dia a dia do profissional. E gostei muito de acompanhar pacientes. Na nefra a gente tem acompanhamento de pacientes crônicos, né? Não é aquele paciente de pronto-socorro que você vê só uma vez e vai embora, ou, né? É um paciente que você acompanha mesmo. Ele faz o diagnóstico e você segue com ele acompanhando, né? Normalmente são doenças crônicas, né? Tirando doenças mais pontuais, como cálculo, né? Ou uma infecção urinária, normalmente são doenças mais crônicas. E esse perfil de paciente me agradou muito, né? De poder lidar com esse tipo de doente. Na nefra a gente vê muitas coisas assim, desde o paciente crônico em hemodiálise, né? Que a gente acompanha, ao paciente que tem cálculo renal, infecção urinária. A gente aqui em Santarém tem serviço de transplante também, que é muito legal, né? E então é um leque de oportunidades com esse tipo de paciente. Que legal. E é interessante porque assim, a gente
essa questão da nefrologia, eu acho que tem uma ligação também, que o rim, ele é um órgão silencioso, né, chamado, né, que você, ele, por exemplo, de repente está acontecendo coisas e você não está sem sintomas. Exatamente. Né? Como assim, qual o foco, assim? É interessante eu estou falando isso, até porque recentemente nós tivemos um caso no contexto da nossa igreja, de um pastor nosso que conseguiu fazer o transplante, né? Foi feito, terminou ontem, antes de ontem. A última. Tem a foto da última bolsa de medula, acho que é. E aí que precisou fazer recentemente um transplante também, mas começou por causa dos rins, né? E aí e eu lembrava muito das conversas que a gente tinha, né? Que é a Ana Paula sempre falava. Só corrigindo, assim, na verdade não começou por causa dos rins, foi ao contrário. Foi uma questão de um câncer na medula que só foi descoberto porque os rins paralisaram. Acho que mieloma múltiplo, será? Não vou saber falar. Mas enfim, o diagnóstico que afetou os rins, né? Os rins, quase que de uma semana para outra paralisaram completamente. Mas isso que o Edson falou é muito verdadeiro, né? O rim é um órgão que dá poucos sintomas, né? E quando dá um sintoma, normalmente já é muito grave. O seu rim parou, ele não recupera mais a função, né? Ele ficou trabalhando naquele excesso, naquele limite, aí ele perdeu totalmente a função renal. E aí você não tem muito mais o que oferecer para o paciente, a não ser uma máquina que vai substituir o trabalho que o rim faz, que é a máquina de hemodiálise. A máquina de hemodiálise faz isso, né? O que o rim não está filtrando, a máquina vai filtrar e o paciente vai ficar bem. E às vezes é difícil você convencer o paciente que ele tem um problema renal, né? Porque, doutora, eu tô normal, tô urinando normal, todo dia eu vou lá urino, não tô inchado, não tem grandes problemas, então, mas aí você olha o exame dele lá, você não tá bem, isso aqui tá piorando, né? Você precisa acompanhar, e às vezes, ou não dá tantos sintomas, tantos prejuízos, é difícil convencer um paciente que ele tem que acompanhar, que ele tem que usar certas medicações, né? Só mesmo pessoas bem conscientes vão entender que é preciso acompanhar e usar remédios para não deixar aquilo ali evoluir, né? E as principais doenças que afetam os rins de doença renal crônica são as doenças que a gente vai mais ver aí, que é a diabetes, pressão alta, hipertensão, né? Que são doenças que também, às vezes, o paciente tem por anos e aí tá lidando com ele como se não existisse, né? Quando vai ver, o prejuízo é gigantesco, né? Perdeu o rim, ficou cego, né? Teve que amputar algum membro, né? Porque não teve um cuidado prévio, né? Ou às vezes não teve um diagnóstico. Já cansei de ver pacientes chegando no pronto-socorro fazendo diagnóstico de diabetes já porque o rim parou. Então ele fez o diagnóstico de doença renal crônica já estágio terminal e de diabetes. Nem sabia que tinha diabetes. Puxa. Porque lá na atenção básica, nos exames, nos primários ali, nunca foi no médico, não acompanhou, né? E às vezes é uma doença que está lá há 10, 15, 20 anos acontecendo. Né? E aí o paciente não tem grandes sintomas. Então, isso é a importância de muitas vezes a gente fazer um check-up. Eu sempre falo assim, peça para o seu médico, às vezes acompanha com um cardiologista ou então o médico do posto, peça a creatinina, né? Que é um exame, que é um marcador de função renal que a gente faz no sangue, né? Um exame de sangue, e a creatinina, ela é o que diz como é que seu rim está funcionando, quantos % ele está funcionando, entendeu? Então, não sabia disso. Então, muitos colegas vão pedir, os clínicos, né? Normalmente pedem, mas de repente passou batido, ele vai lá com uma queixa de dor de cabeça e aí não pediu, mas aí vale a pena você, no seu check-up, pedir para avaliar a creatinina para ver como é que está a sua função do seu rim. Principalmente se você tem comorbidades como pressão alta e diabetes, né? Então, são doenças silenciosas que precisam muito da nossa atenção. Caraca. E como é que foi a tua migração para a parte de nutrologia, já que você estava atuando, né? Acho que tem várias frentes aqui em Santarém, na parte nefrológica, é assim que chama? E foi para a nutrologia. Qual foi também o start para o trampolim para você não sair de uma área para outra, mas você acrescentar mais uma área de conhecimento no seu currículo, na sua área profissional também, né?
Então, eu, como você falou, né, pastor, faço as duas coisas, né? Eu trabalho com as duas especialidades. E a nutrologia entrou na minha vida por uma vontade pessoal, assim, né? A gente, médico, também se cuida, a gente também, né? É ser humano. Adoece, tem o seu peso a perder, né? Os seus problemas como qualquer pessoa. E começou com um interesse meu apenas, né? De querer estudar isso e ver essas outras coisas. E depois perceber que isso tinha muito a ver com a minha área, né? Porque, como eu falei, eu estou numa outra ponta, né? Estou ali na ponta onde muitas vezes o paciente já perdeu função renal, está grave, né? Está com uma doença bem avançada, né? Estou nessa ponta aqui cuidando dessa turma, né? E existe uma outra ponta lá, do outro lado, que é da prevenção, né? De evitar fazer toda essa trajetória, né? De chegar num momento em que a gente vai cuidar, mas assim, oferecer coisas muito de mudanças realmente impactantes, às vezes não tem muito para oferecer, né? Então, ela começou com um desejo pessoal e uma vontade de evoluir certas coisas na minha vida e depois perceber que a gente precisava trabalhar essa ponta aqui, né? Poder trabalhar prevenção, né? Qualidade de vida, evitar os fatores de riscos que vão caminhar, né? Para doenças mais graves, entendeu? E aí foi quando eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu fiz uma outra formação, né, pós-graduação em 2020 e que já tá fazendo na nefrologia já há mais tempo, né? E é isso. E hoje você, assim, dedica qual percentual de um para o outro? Assim, qual é o teu, ou tá meio a meio na sua vida atualmente? Eu acho que atualmente está meio a meio. Está meio a meio. Eu faço as duas coisas, né? Tem que escolher focar numa coisa. Já ouvi falar uma vez sobre isso, né? Que a gente tinha que focar. Mas assim, são duas coisas para mim que ainda são muito... Mas no Curitiba você está o quê? Está em hospitais? Está com clínica própria? Não, lá eu trabalho em hospitais, a gente faz visitas, né? Para ver os pacientes que têm acompanhamento com a nefrologia. Eu trabalho em clínica de diálise e faço consultório, a parte de nefrologia é consultório, né? A gente tem um consultório lá que trabalha com... Eu faço consultório de nefro e de nutro. Tá? Dos dois. Legal. A gente trabalha bastante, né? Assim, é sempre um desafio, assim, porque eu sou mãe também, tenho duas crianças, né? Então a gente, como médica, a gente se divide. Não, médico trabalha. Esposa, mãe, médico, é desafiador, assim, mas graças a Deus a gente vai. Eu estava até conversando com ela aqui nos bastidores, que eu achei muito legal, que essa transição. Foi um momento assim que ela começou a se interessar e também aqui em Santarém foi muito punk nessa questão da nefrologia, né? Aqui assim a Ana Paula ficou muito ligada com isso, tanto no regional, né? Sim. Quanto no municipal e às vezes aí quem é que é a esposa da Ana Paula, cara, a Ana tá pensando em algo, eu falei, cara, embarca. Se for, esse é o momento, e foi muito legal porque fez formação lá no Albert Einstein, né, em São Paulo, assim, de referência, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, que bom, porque como a Ana Paula falou, é mais uma opção, né? Por exemplo, o cara que trabalha com direito, sou muito aqui do tributário empresarial, então o cara é muito de penal. Aí de repente, não, vou fazer outra coisa, porque não tô cansado de ver isso aqui, e é muito legal, essa migração de carreira é muito difícil, né, porque eu realmente, aqui nós somos poucos colegas nefros, a gente tem um volume de trabalho muito grande, muito, né, e aí conseguir encaixar mais uma área, né, foi bem complicado, assim, né, porque já era muito cheio de trabalho, né. E você ganha autoridade naquela área que você se dedica mais tempo, né, com bons resultados. Você se envolve muito, né, e poucos colegas, muito trabalho, muito serviço, muitos pacientes, e aí você ainda quer fazer outra coisa e dedicar um tempo para aquilo também foi desafiador. E a nutrologia é um trabalho diferente, tipo como se fosse um empreendedorismo,
né? Porque não é plantão, não é uma coisa, é um negócio seu, né? Então, para mim também teve esse lance de desafio de empreender, né? De abrir um consultório, de se vender, né? A gente estava conversando, né? Sobre o lance de se vender, redes sociais. Redes sociais é um trabalho diferente, então foi bem desafiador e ainda é desafiador, né? A questão de se vender, de oferecer o trabalho. Às vezes você tem um serviço, você tem um trabalho, isso em todas as áreas, mas às vezes você não consegue vender. Você, diferente de um plantão, onde você já está ali tudo certo, você vai para trabalhar, né? Então, ainda bem que tem o Kenê lá, que é bom vereador, né? Me ajuda nesse processo. Essa semana na minha rede social, de repente, lá começou a aparecer os anúncios, né? Rapaz, Kenê tá impulsionando. Tem um vendedor. Tem um vendedor aí. Que bom, né? Que bom. Que aí a gente, médico, a gente é muito focado no trabalho que a gente está executando, né? A parte de marketing, de propaganda, é um desafio, porque a gente imagina. Primeiro que a gente não fez nem formação para isso, né? Eu acho que as novas gerações, elas estão lá na faculdade já fazendo curso de Instagram, de TikTok, já estão aprendendo, porque a gente sempre vê, né? Mas a turma mais antiga, né, ainda tem essa dificuldade de se vender, né? Imagina, antigamente os nossos professores eram os nossos, que a gente, era para eles que a gente mandava os pacientes, era o boca a boca, né? Você mandava, hoje em dia o Instagram é a sua janela de venda, é a sua vitrine, né? As pessoas, elas vão ali, vão saber o que você faz, qual a sua formação, como é que é o seu trabalho. Então, mudou muito, né? Então, na nossa época de formação... meu Deus. Na verdade, a rede social era só relacionamento, não era profissional. Ninguém tinha despertado ainda que seria um caminho, talvez um dos melhores caminhos, né, para um profissional se apresentar, né? Vamos fazer um break? Vamos, tem muita coisa para te falar ainda. Muita coisa para falar ainda. Tem. Mas você que está nos acompanhando pela TV Amazônia, a gente vai fazer um pequeno intervalo até para privilegiar os nossos parceiros, patrocinadores. E você que está no YouTube, segue direto, segue lá Pelota. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa ANW aqui, o ANW Podcast, né, aqui na TV Amazônia, canal 7.1, também no YouTube. Hoje aqui estamos tendo uma entrevista, uma aula, né, com a doutora Ana Paula Coimbra, né, que agora nós vamos falar agora nesse bloco um pouco sobre essa nova especialidade, né, da nutrologia, e principalmente que é uma questão né, perceptível, né, no meu caso, né, nos problemas da sociedade hoje, nessa vida moderna. Fala pra gente, né, o senhor estava falando, ia perguntar sobre a questão da qualidade de vida, né, pastor? Eu acho até assim, a gente não gosta de seguir muito exatamente, literalmente, o que está escrito, mas eu achei interessante a forma que está escrito aqui, os exageros do estilo de vida saudável, moderno, versus o outro extremo, né? Isso. A falta de cuidado total, que alguns ainda não se despertaram a respeito disso. É verdade. Então, Adilson, a nutrologia é uma especialidade médica, né? Às vezes começa por aí, né? Eu escolhi umas áreas que o pessoal fala, o que é nefrologia, né? O que é nefro? Eu tenho que explicar primeiro. A nefro é o médico que cuida do rim. E o nutrólogo, ou o especialista, né, que fez nutrologia, é uma especialidade médica, né? Você termina a faculdade, faz uma residência ou então faz uma pós-graduação, que ele vai estudar como que a dieta, os nutrientes, a parte nutricional, como ela vai impactar a sua saúde, seja pelos excessos ou pelas carências nutricionais, pelas restrições, pelas alergias, tudo que tem a ver com o alimento e como que ele vai ter impacto na sua saúde é o que a nutrologia, o nutrólogo estuda e consegue acompanhar o paciente, né? Então a gente vê aí desde o paciente que é o nosso maior volume, né, o que a gente vê mais no consultório, paciente com obesidade, ao paciente desnutrido, ou que tem restrições alimentares, né, ou tem alergias, né, e então esse é o combo que a gente, então assim,
a gente pode ter acesso a todos os pacientes, porque todo mundo, né, vai se alimentar e precisa de orientações, ou tem algumas dificuldades, ou tem algumas patologias mesmo que tem relação com o alimento. Né? Esse assunto me interessa demais. Não sei se é por causa do... Acho que é muito especial pela Regiane. A Regiane é muito ligada assim, nisso, né? Eu vejo. E a gente vive uma bolha assim que a gente, em casa, consome muitos programas, informações sobre isso, então eu tenho muito. Isso é muito bom, porque assim, não é todo mundo, né? A gente hoje em dia tem um desafio muito grande de comer saudável, né? Porque, primeiro, que a gente está sempre correndo, não tem muito tempo, né? Os alimentos em si, se você for, você tem que perder tempo no supermercado vendo os ingredientes, porque a maioria hoje em dia a gente vê alimentos, né, que são cheios de conservante, né? Você tem que ter muito cuidado na hora de escolher o seu alimento, né? Você vai ver um molho de tomate mais natural, um tomate, água, sal, um tempero, e outro lá com excesso de sódio, conservante, estabilizante, tudo, né? Então, esse cuidado, né, que se a gente for no automático, a gente não tem, né? E é uma coisa que a gente está fazendo todo dia. Então, imagina o impacto que vai ter isso na nossa vida. Então, aproveite e dá as dicas de como a gente pode cuidar melhor dessa leitura dos rótulos, para quem quer ter essa alimentação mais saudável, mesmo assim, consumindo industrializado, que a gente não tem como fugir disso 100%. Na cidade é impossível, né? Esse cuidado é muito importante. Assim, a gente tem que priorizar sempre os alimentos... Vou até anotar, né? Aulinha. A gente tem que priorizar sempre os alimentos in natura, isso é fato básico, né? Existe uma frase que a gente tem que descascar mais, desembalar menos, né? Isso aí resume muitas verdades, né? Também tem uma frase que a gente viu recentemente, tudo aquilo que Deus deu, tipo, tudo que é mais ou menos assim, tudo que Deus criou, né? Que não é o industrial, né? Às vezes a gente, beleza, dá para fazer um molho de tomate, né? Mas a gente vai lá e... facilidade, né? Não vai na facilidade. Mas né? assim, isso realmente é importante, a gente priorizar os alimentos in natura, né? E no mínimo 2 porções de frutas por dia, né? Então, as frutas, as verduras, né? Os peixes, as carnes, a gente tem metas de proteína, né? A gente tem, isso aí é um assunto aí gigantesco, mas assim, priorizar aquele prato colorido, né? Você monta seu prato, não trouxe nenhum desenho pra gente. Você pode mandar, que a gente na edição tem como colocar. Pronto. Se você mandar uma imagem. Vou botar uma imagem de um prato bacana, né? Você já monta seu prato, metade do prato, com ali os vegetais, porque você vai ter muito volume, vai dar saciedade, né? Então coloca ali metade do prato, enche ali de vegetal, de folhas, de tubérculos, de tudo que, né? In natura. A outra metade ali você vai distribuir entre os carboidratos, as proteínas, né? E eu vou mandar essa foto desse prato, tá, pastor? E lógico, doutora, a gente vai sempre comer regradinho assim, nunca vai comer o doce, nunca vai, né, tomar um refrigerante, não. Claro que a gente não é robô, né? A gente não é uma máquina, a gente funciona dessa forma, mas isso vai ser exceções, né? Por um final de semana, para a festa do filho, né? O dia a dia, a gente tem sim que ter essa alimentação regrada. Né? Aquela proporção 80-20, você concorda, sim? Você acredita nisso? Vai depender muito do paciente, tá, pastor? Em que fase que você se encontra, né? Se você está no processo de emagrecimento, se você está no processo de ganho de massa magra, né? Então, vai depender muito dessa avaliação mesmo do seu objetivo, né? Do que você está precisando, né? Mas, voltando lá pro... Rótulos. Até... Como a gente pode cuidar melhor na leitura dos rótulos? Aí, de uma maneira geral, a leitura dos rótulos, a gente tem que escolher os ingredientes, os produtos que o número de ingredientes for menor, digamos assim. Essa é a maneira mais fácil. Tá. Mas, né? Se tiver aquela lista muito grande... Exatamente. Você vê lá aquele molho de tomate com dezenas de nomes lá, e normalmente nomes que a gente desconhece, né?
fuja, né? Então, priorize. Você vai ver, se você pegar a lata de tomate, por exemplo, aquele tomate pelado, né? Que ele é muito saudável, na maioria das vezes. Até esse, você consegue ver que alguns vai ter conservante e outros não. Acho que a forma, talvez, como é embalado, Sim. eles conseguem. Eu estava vendo, lá para o sul, está muito comum a tapioca, né? Que era uma coisa nossa, regional. Hoje em dia, a tapioca ela foi difundida. No Brasil todo. No Brasil inteiro, todo mundo consumindo tapioca e tal, aí mistura com ovo, faz a crepioca e tal. E até a nossa tapioca, que era um produto super saudável, se você for ver muitas embalagens hoje em dia, elas já estão com conservante. Caraca, e coisas para durar mais. Não mexa na nossa tapioca. Não mexa. Então, assim, assim, para lá a gente vê, no supermercado já vi umas que vai ter o conservante e outras que não tem. Na né? tapioca. Na interessante. Tapioca industrializada, Sim. né? Então, a que tiver conservante, ela vai durar fora da geladeira aí 1 mês, sei lá, né? E a outra não, vai durar menos tempo, né? Então, isso fala de influência da indústria, que a indústria, ela tá aí para vender, sim, né? E a gente não está preocupado com a nossa saúde. Então, essa preocupação precisa ser individual, precisa ser nossa, para nossa família, né? Então, sem extremos, porque a gente também vê muito extremo aí de pessoas fazendo restrição de glúten, de leite, de ovo, como se fossem vilões, e ainda a gente sabe que não são vilões, existem grupos específicos de pacientes que têm restrições, né? Mas que não são todos, são raros, né? Precisam fazer exames, precisam fazer acompanhamento para ver se precisa, porque tudo que você vai restringir, você, de alguma forma, vai ter um impacto. Se você não estiver suplementando, se você não estiver fazendo acompanhamento. Essa é uma das perguntas, mas eu posso guardar. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer é que uma vez, conversando com uma farmacêutica, ela falou, Adilson, às vezes as pessoas estão restringindo sem a necessidade de restringir, e aí depois elas tornam-se alérgicas. Exatamente. Tipo, ou então elas estão deixando de consumir as coisas in natura para ficar suplementando um monte de coisa de comprimido, entendeu? Tem muito isso também, né? Imagina, se você tem a biodisponibilidade aí, né? Se você tem várias vitaminas e elementos nos alimentos, por que muitas vezes fazer aquela suplementação exagerada que a gente vê? Come quase nada, toma 30 comprimidos por dia. Exatamente, isso aí não tem lógica, né? Isso aí, muitas vezes, até se torna uma outra patologia, né? De pessoas que têm problemas mesmo, tem essa restrição, isso aqui eu não como, isso aqui... E às vezes vai ter uma carência nutricional, muitas mulheres aí com problema com cálcio, né? Que é um elemento super importante, principalmente para a saúde feminina, aí numa idade que a gente vai avançando. Cálcio é rico em quais alimentos que as mulheres às vezes deixam de consumir? Não, a nossa fonte principal de cálcio é o leite, né? Então, assim, doutora, então só o leite? Não é só o leite, lógico que não. Tem nos vegetais também, né? As folhas escuras e tal, mas assim, para você conseguir aquela quantidade de cálcio, só tirando o leite, normalmente você vai estar suplementando o cálcio comprimido mesmo, entendeu? Porque senão vai ter uma carência. Então, isso me gerou uma dúvida agora, assim, muito grande, porque influenciado, né? Até por médicos também. Eu tento, não estou muito disciplinado mais, mas já estive mais disciplinado nisso com essa informação que me veio, de evitar os alimentos considerados inflamatórios, ou algumas coisas que tem alguns alimentos que são considerados inflamatórios. Então, glúten, lactose e açúcar. Então, assim, eu tive um tempo realmente que eu fiquei... Eu quase não consumo mais realmente lactose, mas não me considero... Não tenho laudo assim, de ser intolerante. Tento também diminuir glúten, não estou muito fiel ultimamente, mas já tive mais fiel. Qual é a tua ideia, assim? Qual é o que você acredita a respeito disso? A gente vai entrar. Porque, tipo assim, a gente vai entrar num campo minado aqui. Eu fiquei com medo agora, tipo assim, será que vai faltar cálcio? Porque realmente eu não tomo mais leite. O que eu como mais mesmo frequentemente é queijo. Vai ter que suplementar. Olha aí. Se for uma decisão pessoal, de eu não quero.
me sinto mal de alguma forma, aí vai precisar suplementar, com certeza vai ter que suplementar. Existem várias linhas de compreensão nesse sentido, né? Mas a minha escola, ela, né, que eu fiz, a minha formação, ela não é dessa linha de alimentos inflamatórios. Não existem alimentos inflamatórios, tá? A gente tem grupos específicos de pacientes doentes que realmente têm alergias alimentares e intolerâncias, né? A gente vê aí celíacos, né? As pessoas com outros tipos de restrições e tudo. Mas a grande massa são exceções. Na grande massa não tem isso. O que a gente precisa é de uma dieta equilibrada. Então, o ser humano, ele funciona ou muito não, ou excesso, né? Assim, normalmente a gente tende, né, a fazer esses caminhos assim mais extremos. 880, né? 880. A gente conseguir um equilíbrio é difícil, né? Então, a minha linha que eu trago para o meu paciente, né, é encontrar esse caminho, esse meio termo, né? A gente tem uma vida equilibrada, onde a gente vai ter exceções, isso você não vai ter que se condenar por isso, não tem problema, né? Porque isso foi uma exceção, o seu dia a dia, você está cuidando dessa saúde, né? Então, assim, a internet, as informações, às vezes, é maravilhoso a gente ter acesso, né, fácil à informação, mas pode ser perigoso, né, de informações inadequadas, de todo mundo se achar especialista porque fez um curso de final de semana, ou leu alguma coisa, já sair difundindo uma opinião que ela é enviesada, é errada, né? Ou então teve uma experiência pessoal que deu certo, e cadê seus estudos, né? Me conte aí, qual foi a metodologia, os estudos que você trouxe para dizer que isso é uma verdade, né? Então a gente tem que ter muita parcimônia, cautela, né, de entender que o mais importante é o equilíbrio, né? O meu paciente não vai ficar restrito de nada, só realmente se nós comprovarmos que é necessário, né? De uma maneira geral, ele não vai ficar sem usar um alimento dito inflamatório. A gente conhece, sim, médicos bem radicais nisso, né? Que é tão radical que é difícil você cumprir exatamente, o paciente, ele olha assim, sabe aquele acho que é o Everest. Aquele que você vê uma pessoa, tem um meme, né? Não sei nem se chama meme, meu Deus. Meme. Você, a pessoa tá olhando uma onda gigantesca assim, ela olha assim, tem uma figura, né? Então ela vê aquela dieta super restrita, um monte de suplemento e um monte de coisa para fazer. Ela fala, gente, eu vou parar por aqui, não vou nem começar, né? Então, as pequenas mudanças, elas são muito mais vantajosas, né? A constância é a chave principal de uma vida equilibrada, né? Então, melhor do que você fazer 10 quilômetros uma vez por mês, morrer lá, né, fazendo, é você todo dia colocar o tênis e fazer ali os seus 30 minutos de exercício, né? 30 minutos é muito pouco, né? Mas se você fizer todo dia, olha o gigante que vai dar. O Dr. Alden Marshall, que fez aquele livro do Cuidado, junto com o pastor Luciano Sibirá, Cuidado do Corpo, eu vi uma palestra dele, e ele trouxe um dado, exatamente de uma universidade, que ela comprovou que 18 minutos por dia, todo dia, vai ter impactos. Imagina, 18 minutos é quanto por cento do seu dia? Muito pouco. Ele trouxe, foi feito um estudo que eles fizeram tantos anos, eles pegaram um grupo de 18 minutos, e aí eles têm o grupo que não fez e o grupo de 18 minutos. Isso aí é tipo aquele cálculo do juros composta. Você vai acumulando aquilo ali, você vai tendo, né, constância, aquilo, e vai muito mais longe, né? Vai muito mais distante. E a tendência de quem cria essa constância é chegar um tempo que 18 minutos ele mesmo vai achar que é insuficiente. Isso. Que vai ser tão fácil que ele vai querer um pouco mais. E aí vai ver os benefícios, né? Porque é interessante também a gente pensar que no começo vai ser uma coisa de disciplina, né? Não espere aquela vontade louca de botar um tênis e ir para academia e fazer uma atividade física, ela não vai aparecer nunca, né? Em raras exceções, meu Deus, aquelas pessoas, né, que são viciadas em esporte, que ódio dessas pessoas, porque poderia ser todo mundo, né?
Mas tirando essas pessoas, a maioria vai fazer por disciplina, por checar, ver um exame, não tá legal, pensar na sua velhice, né? Ou então, realmente, até o fundo de estética tá sem, vamos lá, alguma motivação tem que ter, né? Mas ter isso como uma constância. Mas, assim, muitas vezes, já emendando aí, pastor, a gente está falando, né, existe uma ciência médica, né, chamada medicina do estilo de vida, que é isso que a gente está conversando, né? Que ela tem pilares que sustentam, né, a medicina do estilo de vida, que é o padrão alimentar, a questão alimentar, né, a dieta saudável que a gente está conversando, a gente vai depois mandar a foto do prato, né, sem excessos, sem exageros, sem restrições, porque você também, imagina, se você fizer uma coisa muito restrita, você vai levar isso para o resto da sua vida? Vai. Toda restrição, numa hora, vai gerar uma compulsão, entendeu? Você pegar e, eu não vou comer chocolate, né? Tem pessoas que falam assim, parar de comer chocolate. Fica lá uma semana, um mês, 2. A hora que ela for comer um chocolate, ela não vai comer um quadradinho. Ela vai comer uma caixa de chocolate, uma barra de chocolate. Gerou uma compulsão, porque aquilo ali ficou muito tempo, né, restrito. Então, essas dietas super restritivas, normalmente elas vão descambar numa compulsão. Teve agora no último Paz Woman, veio uma pastora, que ela também acho que ela é psicóloga, ela foi muito elogiada pelas mulheres no evento aqui. E ela falou uma coisa que a Regiane ficou me contando depois, que a Regiane começou a colocar em prática, que é a questão de ter uma vida assim, disciplinada, alimentarmente, também na parte física, mas também de ter uma recompensa. Sim. Então, tipo assim, você vai se restringindo ali durante 5 dias na semana, mas já imaginando que no sábado você vai se dar uma recompensa porque você conseguiu aquilo. Sim, e você, exatamente. E recompensa às vezes é um bombonzinho, a semana inteira você fez certo. Você não vai para um domingo de pizza da sua família, você e acaba sendo uma motivação, né, de você se manter. Você ali. vai comer a pizza no domingo, entendeu? Porque você fez o dever de casa, você fez tudo direitinho durante a semana, né? O problema é a gente levar só querer as exceções, né? Só querer o final de semana, o final de semana ser todo dia da semana, uma coisa bagunçada, né? Então, voltando a falar da medicina do estilo de vida, a gente vai já chegou em dia disso, tá rindo, né? Não, eu tô rindo, pensando assim, o cara querer fazer todo dia um domingo, eu pensei... Isso. Então a dieta... o padrão de sono, né, que é muito importante, que é uma coisa subestimada. Chegou em mim. Uma coisa que é tão subestimada, a gente... Chegou de novo em você, né? Acho que vai parar, tia. Olha, vamos... Nada disso. A gente tem todo carinho pela disso. Mas por isso que a gente vai chegar nele, né? Chegou com força. Que além... Ele não gosta de dormir também? Ele não dorme quase. Jesus. Então, assim... Você não sabia disso? Por muito tempo... Não, olha... Por muito tempo a gente falou assim, né? Estuda enquanto eles dormem, trabalha enquanto não sei o quê, como se fosse super vantajoso. Eu já me senti muito condenado, cara, por ter facilidade de dormir. Eu sempre tive um bom sono. Agora que... Aí parece que quem dorme muito... Agora, por causa da idade e das lutas que vão aumentando... Mas por muito tempo eu tinha esse discurso, né, de improdutivo, de preguiçoso. Se eu tenho essa facilidade de agarre isso. Eu sei disso, não, agora eu já estou convencido. Isso é uma coisa que a gente que tem muita dificuldade, vai perdendo exatamente com a idade, né, vai piorando. Então, assim, o padrão de sono, o hábito de dormir bem, dormir bastante, né, ter aquele sono reparador, é uma coisa que foi muito subestimada, assim, que como se isso não tivesse impacto nenhum, como se fosse... Não, era o contrário, era condenatório, né? O cara que dormia 8 horas por noite. Imagina, era, tipo... E isso a gente vê, assim, que tem... Vagabundo, né? Assim, muita importância, né, na nossa qualidade de vida, a questão de você manter o peso adequado, a questão da saúde mental. Olha, eu tenho investido tanto no meu sono, que a gente fez uma viagem para o Mato Grosso, acho que foi, sei lá, início do ano, e fomos com o pastor Luiz e a pastora Miriam, né? Aí passamos nessas lojas que aqui, não tem aqui, não vou falar o nome porque se um dia vier para Santarém pode ser nosso patrocinador, mas por enquanto não é. Aí falei, Regiane, não, vamos comprar travesseiro, cara, porque eu preciso de travesseiro bom. Eu dou mais valor para travesseiro que para colchão, inclusive. Então, aí compramos 2 travesseiros bons, né? Novos.
Aí eu tive que voltar um mês depois lá. Aí eu comprei outro. Aí eu falei, Regiane, comprei mais um travesseiro. Mas pra que hoje comprar? Não, porque um dia vai precisar, já tem. Não, mas eu dou muito valor pro meu sono. Isso é muito importante, né? Então, eu dou muito valor. Então, assim, se você tem problema com sono, não acha que isso é normal. Eu durmo mal já tem anos. Isso não é normal. Isso a gente consegue também melhorar. Entendeu? Tem várias formas de melhorar isso. E isso é uma dor meio que generalizada hoje, problema de sono. Sim. Insônia, né? Insônia. Então, são coisas que todo mundo... a medicina do estilo de vida, então, ela aponta coisas que são comuns a toda a população, são coisas básicas, mas que são coisas tão difíceis, tão desafiadoras para a gente conseguir atingir, né? Atividade física, que a gente conversou um pouquinho, né? Então faz parte também, é um pilar importante, né? De saúde. Controle do estresse, né? Gerenciamento do estresse. Como é que controla o estresse? Como é que controla? O senhor é pastor, o senhor tem que me ter essa resposta. Não, mas eu estou perguntando como médica. Eu como pastor, posso responder. Eu acho que ele tem mais a me ensinar do que o contrário. Não, mas quais são, assim, as dicas? Assim, isso aí a gente vai conversar tanto com consultório, quanto se precisar de ajuda psicológica mesmo, vai depender do estresse, porque imagina, o estresse é uma coisa que todos nós temos em algum grau, né? E a gente precisa ter em mente que a gente precisa controlar isso, né? Às vezes isso vai falar de ansiedade, vai falar de você já está sofrendo por uma coisa que vai acontecer amanhã ou depois. Os excessos, né? Então, esse controle de estresse, de ansiedade, nessa loucura que a gente vive muitas vezes, ela é um dos pilares de vida saudável, né? A gente não pode simplesmente deixar as coisas acontecerem. E acontecendo mesmo é assim mesmo. E não parar para conversar sobre isso. Aquilo que te aflige. Aí fala de você ter amigos, né? De você ter vínculos saudáveis, de você ter discipulador, de você ter alguém para conversar. E se for o caso, procurar ajuda médica também, né? E ajuda médica. Muitas vezes não vai, a gente vai precisar de algo a mais, a gente vai precisar de medicações, né? E eu acho que o excesso de estímulos que a gente tem hoje é cruel, assim, de rede social, de tela, de televisão, de trabalho, de muita coisa. Assim, um ciclo. Isso, imagina. A roda não para de girar nunca, né? A rede social vai impactar também no sono, né? Sim, a gente percebe que eles estão tudo ligados, né? Eles estão ligados. Um plano satânico, só para... Mas tudo interligado, né? Aí a gente fala também de controle de vícios, né? Que normalmente é álcool e cigarro e tabaco, né? Principalmente, que a gente vê aí. Então é um dos pilares também. Relacionamentos saudáveis é um dos pilares também. A gente ter habilidades sociais de se relacionar bem, isso impacta a nossa saúde. Esse é um de excesso, uma coisa que tem aparecido muito, assim, nas notícias, principalmente em jovens, é o excesso de consumo de energéticos. Como é que você enxerga isso? Bebidas energéticas. Elas precisam ter uma finalidade, né? Imagina. Mas tem jovem que toma demais todo dia e assim, como se fosse água, assim. Deus o livre. E aí o coração. É extremamente prejudicial. E a gente tem jovem tendo o coração aí infartando por causa disso. Exatamente. Não sei se é por causa disso, mas. Não deixa de ser, às vezes, até um vício, né? Esse controle de vícios entra. Porque tem cafeína, né? Nesses. Então, imagina, você faz uma sobrecarga de adrenalina, o coração acelerado, né? Isso com certeza vai ter um impacto negativo. Não, a gente vê uma galera. Um pré-treino energético, ele tem que ter uma função ali para aquele momento, e não é todo paciente também. De repente, ele tem uma hipertensão, tem uma outra comorbidade, aquilo ali vai ser uma combinação péssima. Eu tenho uma experiência de um pastor amigo meu, homem de Deus. Eu estava na cidade que ele mora, estava lá ministrando e estava na casa dele. E ele é super atleta, ele tinha sido jogador de futebol no passado, antes de ser pastor, profissional, e ele tinha voltado, assim, então ele treinava musculação, ele estava shapeado, jogava bola, ele se cuidava muito. A alimentação dele, assim, muito, muito restrita, assim, super disciplinado, cara. Um exemplo. Aí eu estava ministrando na igreja dele e teve algumas reuniões de liderança que eu participei. A gente estava fazendo algumas
implementando a visão lá de células e tudo, discipulado. Aí a gente foi para uma reunião que era só de líderes, à noite. Aí ele abriu a reunião e passou para mim. Aí beleza, só é super normal, não teve nenhuma intercorrência na reunião, super de boa, o pessoal recebendo bem, alegre. Aí quando a gente entrou no carro para voltar para casa, após a reunião, ele falou assim, cara, porque ele estava em 2 carros, a esposa dele com as filhas e eu estava no carro com ele. Ele falou, rapaz, na hora que eu tava falando lá, me deu uma vontade de chorar, cara. Assim, incontrolável, eu não sei o porquê. E me deu um nervoso tão grande. E ele não tinha, assim, falado que ele tinha esses casos de ansiedade, de depressão, parecia que não tinha. Aí ele falou, cara, mas achei muito estranho, porque não teve nenhum problema, tava tudo normal, o pessoal lá recebendo com alegria, mas me deu uma angústia, uma vontade de chorar. E não é espiritual, assim. Exatamente, é uma coisa que a gente precisa também conversar muito na igreja sobre isso, né, pastor? Mas sabe o que ele leu? Sei que ele foi ver, que ele tinha acabado de trocar o pré-treino dele, aí ele foi ler o pré-treino, aí tinha algumas informações lá sobre sintomas que poderiam ter efeitos colaterais no sistema nervoso. Então ele passou a achar que era isso, porque não tinha explicação. Eu acho assim que até para você fazer, nós médicos, né, para você fazer um diagnóstico de depressão, ansiedade, primeiro você tem que excluir que é alguma coisa orgânica, né? É uma doença, um hipotireoidismo, por exemplo, né? Uma anemia. É sério, às vezes as pessoas estão achando que elas estão com algum problema de saúde mental e às vezes é uma coisa orgânica por alguma deficiência. Agora eu vejo muitos profissionais laudando muito rapidamente dessa área mais... Então você faz uma exclusão de como é que está, porque certos componentes eles vão dar sintomas depressivos, sintomas psíquicos, né? Então depois, né, se não é uma coisa orgânica, aí você vai pensar numa doença psicológica, psiquiátrica. E na igreja isso precisa ser muito levado a sério também, né? Porque às vezes a gente acha que é alguma coisa espiritual, né? E que pode ser em muitos momentos, né? Alguma opressão, alguma coisa assim, mas existem muitas, é uma doença, imagina que é uma doença como outra qualquer, né? É uma deficiência que o cérebro tem, que precisa ser tratada muitas vezes com medicamentos, né? Às vezes a gente tem muita resistência de ser aderente com medicamento. Conheço várias pessoas que começam o medicamento e fica bom, aí tira o medicamento porque não vou ficar viciada nesse medicamento, e aí entra em crise de novo, né? Gente, se a gente tem a oportunidade de ter uma medicação que controla o sintoma, que faz bem, usa, né? Tira esse preconceito, né? Que eu vou ter uma cura. Amém, Deus pode curar tudo, do câncer à depressão. Mas não tira a medicação assim, acompanhe com o seu médico, né? Concordo. E tem a qualidade de vida, imagina, ela vai tirar o remédio e vai entrar em crise de novo, e vai ficar às vezes nessa montanha-russa de sentimentos aí, né? E a obesidade entra nesse aspecto também de ser uma doença. Isso. Ser algo crônico. Aí vem a obesidade, né? Que é uma doença já entendida pela classe médica como uma doença crônica, né? Por muito tempo a obesidade era é o jeito dele, é uma fraqueza, ele é uma pessoa... genética. É genético, é porque ele come muito, é porque é o estilo dele que é ruim, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, colocando a culpa totalmente no paciente, na pessoa com obesidade, né? Que até o termo, a gente fala pessoa com obesidade, é uma patologia, né? Então, hoje a gente já tem entendimento que ela é uma doença, assim como uma doença crônica, assim como o diabetes e hipertensão. A gente não crucifica o hipertenso e o diabético, né? Mas o obeso, ele é estigmatizado. Ele é visto como a pessoa que não tem força de vontade suficiente, né? É uma pessoa relaxada com a saúde dela, exagerada, né? E a gente, hoje, se você vai nos congressos, se você estuda sobre isso, você entende que é uma patologia. O cérebro dessa pessoa funciona diferente de uma pessoa que não tem obesidade, né? Então, você deixa de ser... Isso ainda é uma coisa nova, né? Você deixa de ser aquele médico que fale exercício físico, dieta.
para ser um parceiro de entender que essa pessoa ela precisa de acompanhamento, ela precisa de ajuda para sair dessa situação. Você acha que o sucesso do combate à obesidade é um acompanhamento multidisciplinar? Com certeza. Psicólogo? Com certeza. A obesidade, ela é uma doença multifatorial, né? Ela vem de um padrão alimentar, a gente tem vários tipos de padrões alimentares. Ela vem muitas vezes de um componente genético. Ela vem de escolhas, né? Do meio onde a pessoa está, as escolhas que ela tem. Então ela é multifatorial e ela precisa também... A parte emocional acho que é um fator determinante, né? Sim. Você está regendo de novo aqui no programa. Eu não gosto de assistir, ela gosta daquele programa Quilos Mortais. Já assisti? Eu não assisto, mas eu já ouvi falar. Mas, assim, é interessante que ele conta a história da pessoa obesa que está se preparando para fazer uma cirurgia bariátrica. Mas conta a história com detalhes, é um acompanhamento... Como é que foi a trajetória dela? E eu acho que 100% ou perto de 100% das histórias, o que levou a pessoa àquela obesidade mórbida foi algum trauma emocional. Sim. Ou por abandono, ou por abuso físico, abuso moral, sexual, ou por separação dos pais, que levou a pessoa ao extremo. São gatilhos emocionais. É impressionante que não é uma história ou outra. Eu acho que próximo ao 100% das histórias. Tem coisas por trás, né? Tem. Mas é como a gente conversou, são muitos fatores, não é um fator que levou, ou que ela tem obesidade, são várias coisas, várias situações que aconteceram. E a pessoa não é obesa sozinha. Ou a mãe e a filha, ou o marido e a esposa. Aí você falou do ambiente também, que às vezes também... Né, que pode... E aí a obesidade, ela até estava vendo aqui um dado que eu trouxe, que ela é uma doença subdiagnosticada, né? Imagina, existe esse dado aqui que fala que 100% das pessoas que são obesas, têm obesidade, menos de 40% são diagnosticadas, né? Que elas recebem o diagnóstico, tá? Ou seja, ela passou por um médico, né? Recebeu o diagnóstico. Menos de 20% estão fazendo algum tipo de tratamento com base em evidências médicas, científicas, menos de 20%, e menos de 1 a 3% vão receber medicamento. Então, olha só, de 100%, 40% receberam diagnóstico, 20% de alguma forma estão recebendo algum tratamento científico, né? Não é tratamento chá de não sei o quê, faz isso que vai dar certo, toma isso, coisas, né, que a gente ouve muito, né? São tratamentos científicos. E 1 a 3% recebem medicamento. Então, olha que coisa desleal, né? Então, a gente se sente confortável, todo mundo entende que o hipertenso diabético a gente tem que tomar remédio, né? Uhum. E a obesidade como uma doença crônica, a gente ainda tem muito empecilho de entender que muitas vezes, na grande maioria das vezes, vamos precisar usar medicamentos, entendeu? Então existe muito preconceito, existe estigma. Doutora, eu vou usar remédio para o resto da vida? Muitas vezes vai. Você não usa o hipertenso, quando o hipertenso controla a pressão. Controlou. A gente encontrou uma droga que a pressão ficou ótima. Aí eu vou lá e tiro. O que vai acontecer? Vai voltar tudo. Né? Então, esse raciocínio, esse entendimento que muitas vezes a gente tem que entender com uma pessoa com obesidade. Ela vai usar um medicamento, vai ter uma perda de peso ótima e muitas vezes ela vai ter que ficar com uma dose mais baixa, fazendo acompanhamento, né? Aquilo ali é uma doença crônica. Mesmo que ela se torne uma pessoa magra, ela é uma pessoa obesa, entendeu? Ela está magra, mas ela tem a doença obesidade. Não sei se o Glauber explicou para você, se você esteve lá. O Glauber é o nosso nutricionista, né? Eu conheço o Glauber. Ele me explicou certa vez sobre essa questão acho que foi aquele programa, inclusive, sobre essa questão da obesidade ser uma doença crônica. Ele explicou sobre uma predisposição das células de quem chegou à obesidade, mesmo depois que emagreça. A célula se ela for estimulada de novo, ela vai... os adipócitos, né? Células de gordura. Isso. Exatamente. Como é que funciona? Você consegue explicar de uma forma bem simples? Elas não vão sumir, né? Elas vão continuar lá. O tecido tá ali. Ela estava esperando ser estimulada de novo. É isso. Exatamente. Alimentada. Ele tem
a parte bioquímica dele, né, o funcionamento deles, bioquímico, cerebral, é todo de uma pessoa obesa, né? Ele sempre vai ter que ter aquele cuidado, entendeu? Então as medicações estão aí para ajudar nesse processo, né? Juntamente, lógico, imagina depois que você perde um peso grande, porcentagem, você perdeu bastante peso, aí você vai pegar esses pilares que a gente conversou e vai conseguir aplicar de forma eficaz, mas o que muitas vezes acontece, pastor Adilson, depois o Adilson vai contar a experiência dele, mas às vezes as pessoas estão seguindo todas essas orientações, está se esforçando na dieta, está fazendo uma atividade física, está tentando dormir bem, né, e não vê resultado, e às vezes se frustra, meu Deus, né, vai que eu vou chutar balde, né, então assim, é até desleal com o obeso dizer só para ele, vá na força, foco e fé, você consegue, vai lá, dieta e atividade física, e mandar ele embora, não vai conseguir, ele não consegue, ele não funciona igual uma pessoa que não tem obesidade, entendeu? Então assim, esse acompanhamento, ele é muito importante, seja com médico, com psicólogo, com um treinador físico, né? Essa equipe multi, ela é muito importante. E lógico, você não vai ficar refém a vida inteira, mas você vai aprender, eles vão te dar ferramentas, né? Para você entender que você tem uma doença. Primeiramente, o paciente precisa se conscientizar disso, né? E assim como todas as doenças crônicas, né? A paciente passa por aquela fase de negação, não quer, não toma remédio, rebelde. Mas lá na frente, normalmente ele começa a entender que ele tem aquilo e aí ele consegue fazer essa aderência, né? Entrando nessa parte, explicando essa necessidade, por exemplo, de um medicamento. Aí, hoje, nós temos os protocolos de emagrecimento, a gente tem, um deles é o protocolo injetável. Como é que funciona, como foi que surgiu, porque as pessoas têm falado muito, né, sobre essa questão dos injetáveis para protocolo de injetável. Na verdade, até comprado usado a revelia e comprado no mercado paralelo e usado por conta própria. Assistindo pelo Instagram alguém que está usando. Imagina, né? Existe uma medicação que os cientistas levaram anos para desenvolver, né? E ela é excelente, né? A gente vê resultados fantásticos, né? Os medicamentos novos de tratamento para a obesidade, eles são comparados com resultados que tem em cirurgia bariátrica. Verdade. Isso há poucos anos atrás, da década passada, ou menos ainda, quem trabalhava com obesidade, ele ficava muito engessado, não tinha muito assim o que oferecer para o paciente. Tinha drogas, por exemplo, a sibutramina, que tinha muito efeito colateral, que alguns grupos de pacientes não podiam usar, né, problemas de coração, pressão alta e tudo. Então a gente tinha assim muita dificuldade, entregava poucos resultados, né? Hoje em dia a gente tem um arsenal muito extenso e muitas medicações ainda ali terminando de testar com expectativas de serem lançadas. Então a gente está numa era muito boa para tratamento de obesidade, sabe? A gente tem coisas a oferecer para o paciente, né? Então esses medicamentos que inicialmente eles eram medicamentos para tratamento de diabetes, né? E que observou-se que como eles eram, o impacto que teve de perda de peso, e hoje em dia eles já são medicamentos realmente para o tratamento de obesidade. Eles começaram de uma forma off-label, digamos assim, né? Vamos também usar para dar certo emagrecer. Hoje em dia eles já são mesmo prescritos para tratamento de obesidade. Então, são medicamentos que entregam resultados fantásticos de perda de peso, assim, excelente, de 5 a 8 quilos por mês, né? E assim, a um pouco de tempo a gente consegue resultados assim de cirurgia bariátrica, né? Mas com toda a ressalva necessária. Aí o que acontece? Aí acaba prejudicando muito essas práticas inadequadas, né? De pessoas comprarem no mercado negro, né, comprarem de forma, não terem orientação médica, aí deu algum efeito colateral grave, ou então não teve resultado porque usou uma subdose, o remédio não presta, entendeu? Então assim, se você não tiver a técnica adequada, você pode ter um excelente recurso na sua mão
E que não vai ter, não vai fazer efeito, ou pior, né? Ter efeitos colaterais muito graves e ruins. Então, isso fere muito a imagem, né, da medicação, assim. Então, é importante frisar que esses protocolos precisam ser executados por profissionais, tem que ter acompanhamento, tem que ter um plano de acompanhamento, né? As pessoas precisam fazer exames antes, exames de sangue, de imagem, para ver se elas estão liberadas para usar de forma segura o remédio, porque tem contraindicações, né? Então, será que a pessoa ali da esquina que está fazendo, ela teve esse cuidado de fazer essa avaliação prévia, né? De falar para o paciente, olha, você não pode usar porque tem isso, a gente tem que tratar outra coisa antes, entendeu? Então, essa avaliação prévia, ela é fundamental, ela dá segurança para o profissional e para o paciente de usar o remédio, né? E aquele acompanhamento semanal, todo dia você ir no consultório, você vai no consultório, faz a medicação, conversa, vê o resultado, vê se vai ter que ajustar as doses, entendeu? Essa aplicação é no consultório? Ou a pessoa aplica em casa? Consultório. Tem formas de aplicar em casa, né? E tem como aplicar também no consultório. Tem das duas maneiras. Sim. Entendeu? Então é um protocolo, né? E você estava falando para a gente em off, né? Que as novas drogas, as mais atuais, elas já estão bem menos agressivas, assim, com efeitos colaterais do que algumas que também não são tão antigas, mas como a tecnologia e a medicina avançam muito rápido, o que nem era tão antigo já está ficando meio obsoleto diante das novas. Sim. A tendência é essa, né? Começa com uma medicação que entrega poucos resultados e tem muito efeito colateral, mas já era uma vantagem. E aí ela vai aperfeiçoando, e hoje em dia a gente tem medicações que já tem menos efeitos colaterais, infinitamente menos, que dão mais resultados, que é excelente, né? Então, a gente consegue fazer o melhor remédio para o paciente, né? Você não tem por que usar uma medicação que entrega uma perda de peso razoável se você tem uma outra que é muito melhor, né? Com muito menos efeitos colaterais. Por que você vai usar uma que já está um pouco defasada, sim, né? Sim. Então, assim, a ideia é trazer o que tem de melhor para o paciente, né? E avaliar o perfil, lembrando que são protocolos individualizados, né? Não é receita de bolo igual para todo mundo, são doses diferenciadas, são exames diferenciados, né? Para ver o que vai casar melhor com aquele perfil do paciente. Acho que é ótimo. Excelente. Para quem não está assistindo na sexta-feira, hoje é quarta-feira, dia 9 de julho, e é aniversário do nosso amigo Adilson. Nós hoje é um dia especial, né? Bem no dia da gravação, ele está aqui com a gente, né? Nem pediu folga. Não. Funcionário exemplar. Rapaz. Mas que legal. E calma, que tu já quer fechar esse assunto? A gente está te elogiando, é o momento agora que a gente te elogia e dá teus parabéns, Adilson. Então eu quero honrar aqui a vida do Adilson, agradecer a Deus pela vida dele. Não chore, tá, por favor. Tô até suando frio. Assim, realmente o Adilson, falando sobre o programa NW, né, foi algo assim que eu acho que Deus ministrou no meu coração um tempo que eu comecei a sentir a necessidade de ter alguém aqui comigo para melhorar o programa, né? Para tornar o programa mais falante, mais alegre, né? Uhum. E eu falei, meu Deus, quem eu vou chamar, que toparia, porque é um horário difícil, né? Para quem tem expediente, outros empregos e tal. E eu pensei no Adilson, né? E graças a Deus deu certo, ele topou, já tem uns 2 anos, né? Caramba, deu tudo isso. A gente já tem centenas de programas gravados aqui, e realmente aquilo que eu esperava aconteceu, porque ele representa isso que a gente precisa no dia a dia, de uma pessoa alegre de Deus, espontânea, positiva, do nosso lado, e trouxe para o ANW. Então, estou falando sobre o ANW porque nós estamos aqui nesse ambiente. E que bom que hoje, né, é o aniversário dele, que a gente está gravando aqui, fazendo isso. Muito legal. Eu quero honrar a vida dele e agradecer, viu, Adilson, por você ter aceitado o nosso convite e abrilhantar
o programa e milhares de pessoas que nos assistem semanalmente. Amém. Eu sei que Obrigado. as pessoas te amam muito, sem te conhecer de perto, só pela televisão. Imagina se te conhecesse, né? Amém. A Maria ainda mais. É verdade. Amém. É uma feliz coincidência a gente ter conseguido gravar hoje no dia do aniversário do Adilson. Eu fico muito feliz, conheço o Adilson há muitos anos, e tenho muita admiração. Adilson é da minha família, assim, É verdade. é um irmão, é outro filho dos meus pais, né, junto com a família dele. São muito amados e que Deus te abençoe. Amém. Né? A gente aqui não pode falar nossos apelidos. É. A gente combinou que a gente não ia conversar sobre nossos apelidos. Piada interna. Mas assim, eu sou muito feliz de tê-lo como um amigo de verdade. Mas a gente não mora na mesma cidade, mas a gente é amigo de verdade, de orar um pelo outro e sentir quando um outro não está legal. A gente conversa muito. Ele com a Marta, com a Débora, são muito amados. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Dê muita saúde. E... Vou falar. A Ana Paula chegou assim... Quem fez Conexão. a conexão foi o Kenier, esposo da Ana Paula, né? Que já esteve aqui no programa, inclusive, acho que 1 ou 2 vezes, não sei. 2 vezes, eu acho. Que o Kenier também tem várias frentes de assunto. É músico, ele é... Hoje é social media. eu trabalho na internet, já foi dropship, tudo, né? É investidor e tal. Então tinha muito assunto. E o Kenier, mesmo à distância, falou: não, a Ana Paula vai estar na cidade, que tal vocês entrevistarem ela para falar o que a gente está dizendo aqui? Mas sem a Ana Paula saber muito, ela está sabendo que hoje o Kenier negociou um presente aqui para a Adilson. Aí eu vou deixar a Ana Paula falar o que é. Na verdade, assim, a gente já conversava muito sobre a luta dele, acompanhamento, né, que ele precisa fazer, às vezes. E aí a gente, à distância, não conseguia muito casar muito isso, né? Mas dessa vez a gente já conversou, né, sobre o tratamento que ele precisa fazer, né, o acompanhamento que ele precisa ter. E a gente já está em fase desse primeiro processo que a gente conversou de exames laboratoriais, né, a gente está nessa fase, e o Adilson seguir esse acompanhamento, né? Como a gente conversou, não é injusto a gente dizer para o paciente para ele seguir sozinho, que ele só tem que se esforçar, que ele tem que fazer atividade física e comer bem. Não funciona assim. O obeso, ele não funciona assim, né? A gente, como médico, como profissional da saúde, tem que ter essa mentalidade de fazer esse acompanhamento, de pegar na mão, entendeu? Ele precisa desse acompanhamento, né? Claro que ele vai seguir com os passos dele, com os, né, seus próprios passos, mas esse acompanhamento inicial, essa ajuda, vamos lá, estamos juntos, né? Assim como as outras patologias crônicas que a gente faz, a obesidade também precisa ser encarada dessa forma. Então, o Adilson está nesse processo de avaliação, né, para ver se a medicação está apto a usar, né? E vamos seguir com todo o processo, né, vai passar em consulta, estando liberado, a gente vai usar a medicação e vamos avaliar os resultados que ele vai ter. Eu acredito que vão ser resultados excelentes. E vai ser visível aqui, em nome de Jesus, no programa, as pessoas vão... Então, ó, você que assiste de vez em quando a NW, por causa do Adilson, assista toda semana, vai ter, claro, todo um protocolo correto de tempo e das etapas, mas daqui a pouco, se der tudo certo, eu creio que vai dar, você vai poder acompanhar aí semana após semana a evolução do homem. E eu acho isso muito de Deus, né? Vou até falar para Deus que a gente teve um programa aqui que trouxemos o Dr. Cláudio, né? Sim. Falando sobre o concurso público, que o Adilson é concurseiro, né? Entre outras coisas. Aí eles estavam falando, né, de um concurso que ele quer fazer que tem a parte física. E é um concurso que não está muito longe de acontecer. Não sei como é que está. Se não for dessa vez, vai ter outros, né, Adilson? Mas eu fiquei muito preocupado por causa do Adilson, porque era um desafio muito grande para ele, em pouco tempo, mas eu não queria dar uma palavra negativa para ele. Eu não vou ser o cara falando, não, tu não vai conseguir. Mas eu ficava, poxa, cara, vai ser muito frustrante para eles. Imagina se ele passa na parte intelectual e não dá conta da física, porque no estado que ele está atualmente, certamente ele não conseguiria. Era até perigoso. O homem tem um piripaque lá na prova lá. Mas eu creio que é muito a resposta de Deus, né? Para Deus satisfazer o desejo do coração dele, porque é uma promessa, né?
agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu vejo que esse presente, nesse tempo, essa oferta da Ana Paula, do Keniê pro Adilson, né? Esse desafio também que ele vai entrar, é mais uma porta que Deus está abrindo, né? Mais um presente de Deus para você, porque Ele te ama. Amém. Filhinho do papai. E assim, acompanhamento não é, a gente tem que pensar com acompanhamento para toda a vida, pastor, assim como as outras doenças, elas exigem isso, né? Então, a gente vai precisar mudar certos conceitos, né? Como que a gente vai atingir os objetivos, nessa avaliação inicial, a gente vai traçar metas, o que a gente, né? Quero perder 50 quilos, espera lá. Como é que a gente vai gerenciar isso, né? Sim. Quanto tempo, então, né? Qual é o que precisa, né? A gente tem formas de fazer avaliação corporal, né? De quanto que precisa, o tempo, né? Então, tudo isso vai ser traçado, vai ser feito assim, lógico, não vai ser, a gente não quer uma coisa que demore demais, mas precisa também do seu tempo, Sim. né? De segurança, fazer as coisas com cautela e principalmente com segurança, né? A gente está querendo emagrecer para ter saúde, né? A gente tem mais de 230 patologias que tem a ver com obesidade, que surgem por conta de obesidade, né? Então, se a gente... É muita coisa, né? É muita coisa envolvida. Então, a gente quer emagrecer para a gente ter qualidade de vida, saúde, para a gente criar nossos filhos, ter uma velhice saudável, para a gente ter movimento, né? Para a gente ter... A gente fala assim que menos de 5% de perda de peso, a gente já vê impactos excelentes nas articulações, coisa que às vezes o obeso sente muito, né? Dores de joelho, tornozelo, tudo. Então, imagina, com perder 5% só, que é pouco, né? Que é, entre aspas, pouco, né? Frente tanto que essa medicação te promete, mas a pessoa já tem, nossa, já consigo ajoelhar, já consigo agachar tranquilo, pular, já vai bem, tá um sem dor. Aí nisso a pessoa fica mais motivada para fazer uma atividade física sem sentir tanta dor, entendeu? Tá vendo? Então uma coisa vai juntando com a outra. Ainda mais quando a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer ajoelhar, pular, correr, dançar no mesmo... Vamos devagar. Precisa disso, né? Ele tem esse perfil, né? Porque a gente é mera coincidência, isso que eu tô citando aqui. Elétrico, ligado no 220. Amém, glória a Deus. Mas eu também quero aproveitar e honrar a Ana Paula, ela está me presenteando, mas dizer que, Ana, você vai ficar aqui até quando, Ana? Até dia 23. Dia 23. Você está atendendo esse período aqui? Estou atendendo. Então daqui a pouco eu acho que a gente pode colocar também aqui o editor, sim, né, informações. Quem tiver interesse, né? Eu acho que tu tem um tempo para você também buscar essa... Você vai ficar vindo, Ana? Vai ficar vindo? Sim, a ideia é ficar vindo. Tá, isso é muito importante. Vai ser muito bom. Então, assim, é uma opção também, é importante, né? Lógico que, assim, eu estou sendo presenteado, mas também a Ana Paula, ela vai estar disponível para verificar, ela vai ter disponibilidade para atender pessoas, e você pode procurar também a Ana Paula para ver toda essa questão, porque é fantástico, assim, a gente não quis colocar aqui a imagem ainda, mas o Keniê nas redes sociais, por exemplo, está mostrando o exemplo dele, né? Eu acho que o Keniê perdeu, não vamos colocar números que as pessoas ficam muito ligadas, mas o Keniê de janeiro para cá é outro Keniê, o esposo da Ana Paula, né? Aplicando o protocolo, né? Isso. Fazendo o protocolo e com acompanhamento diário. Ali é diário. Assim, a gente precisa, dentro de casa, né? Já ver os resultados. E você fez também, Ana Paula? Sim, também perdi peso. Né? Então, a gente também vê os resultados próprios, vê o resultado da nossa família, vê os amigos próximos, vê os pacientes, vê o paciente saindo feliz, assim, de alcançar, né? Nossa, aquela calça que eu não usava mais, estou usando, né? Então, é muito legal ver esses frutos, assim, né? Ver as pessoas empolgadas com uma nova fase, uma nova vida, né? Que isso, ele gera diversas coisas, assim, né? A sensação de bem-estar, da autoestima tá em dia, né? Então, só tem a ganhar, né? Então, e às vezes coisas que a pessoa está tentando há anos, né? E resultados pequenos e não consegue, se frustra, aí desiste, aí volta atrás, aí ganha peso, tudo aquilo que tinha perdido e um pouquinho mais, né? Então, às vezes é um processo muito solitário, que não precisa. E Ana Paula, assim, a gente quer mostrar assim, aqui na tela, mas fala pra gente como
qual é teus canais de contato profissionais para quem quiser procurar e marcar e tirar dúvidas, talvez, se você, ou quem responde para você, ou você responde. Não, a gente lá. tem uma secretária que legal. cuida das consultas, né, dos agendamentos. Às vezes tem sem dúvida mesmo que ela quer conversar, às vezes antes de ir para uma consulta, ela quer fazer uma pergunta. Sim. A gente vai disponibilizar os contatos para tirar todas. Mas tu tem a rede social também, né? Tem rede social. Você sabe dizer ou quer que a gente só coloque por escrito? Melhor, né? A médica está pensando nos pacientes, né, no plantão. Aí você vai colocar tudo por escrito. Vamos colocar, vai aparecer aí no rodapé da tela. WhatsApp, eu não sei se tem WhatsApp. Tem WhatsApp exatamente profissional. Vamos e aí lá no WhatsApp, principalmente porque às vezes no Instagram a gente até pede para migrar para o WhatsApp, né? Às vezes a gente, é difícil falar no Instagram, dá muita informação, mas ali tem a bio, aí você já migra para o WhatsApp, lá você vai tirar todas as dúvidas, ver todas as questões, desde dúvidas do protocolo em si, quanto valores, quanto detalhes, quanto tempo, quem pode, quem não pode. Então, assim, lá também a gente pode conversar muito a respeito disso. Excelente. Então, pessoal, principalmente quem está em Santarém, assistindo a TV Amazônia, o YouTube, Brasil e mundo, né? Mas quem está em Santarém, aproveite esse período que a Ana Paula vai estar aqui até o dia 23. Até o dia 23, então tem um prazo razoável, né? Uns 15 dias. Mas agiliza, porque se tiver um excesso de pacientes, você vai ter que entrar na fila. Mas entre em contato pelos números que estão aparecendo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, e a gente viu aqui a capacidade dela de responder, de orientar, a formação muito sólida, uma carreira consolidada, né? Então a gente precisa realmente ir no profissional que a gente confie. Então a Ana Paula está à disposição em Santarém. A família dela mora em Santarém, mas ela foi para Curitiba. Isso, mas de vez em quando está vindo. Sou de Santarém, já morei, a minha formação fiz fora, voltei. Eu fiquei um tempo aqui, mas agora a gente mudou, mas eu sou daqui, com certeza, meus vínculos são muito fortes aqui em Santarém, tenho família, né, amigos, e amo essa cidade, e eu falo assim, que eu posso estar em qualquer lugar, mas a cada 6 meses, no máximo, eu tenho que vir em Santarém, pegar calor, comer as coisas daqui, tomar banho no Tapajós, ver os amigos, aqui é muito bom, é uma cidade que eu amo muito. Amém. Contigo. Amém. Cara, bem igreja, né? Amém, hoje, amém. Bem igreja hoje, né? Mas Ana Paula, então assim, não tem nem palavras para agradecer mais uma vez a oportunidade de você estar aqui conosco hoje. Obrigado pelas palavras, pela homenagem. Já agradecemos esse presente, essa parceria e cara, é isso, nós admiramos muito vocês, também amamos muito você e a sua família e desejamos que você continue rompendo e crescendo, porque realmente Deus colocou algo muito precioso sobre a sua vida, que é para realmente honrá-la através de tudo que ele tem feito. É isso. Muito obrigado. Foi maravilhoso o programa. E ela achava que ia ficar travada, rendeu muito, e se a gente tivesse mais tempo, ia render muito mais, porque é um assunto super atual, a gente necessário. Gosta muito de falar sobre isso, né? E que acho que todo mundo ou está precisando de uma ajuda dessa, ou conhece alguém que precisa também ter esse tratamento, essas informações. Sim. Então, obrigado, tenho certeza que o programa é uma utilidade pública hoje, né? Com certeza. E que Deus continue abençoando você, sua família, seus filhos, Keniê. Abraço para todos aí. Tá bom. Veio com os dois? Vim. Keniê tá chegando, acho que semana que vem. Que legal. A gente se encontra aqui então. As crianças, estão com os avós. Pai, os avós já estão muito felizes. Super felizes, está um momento muito gostoso. Graças a Deus. Muito demais. Pessoal, então até o nosso próximo encontro aqui no NW, e que você possa nos ajudar a espalhar, né, esse programa e também os outros que já passaram, compartilhando com as pessoas, e que Deus possa abençoar a sua vida até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia.